O sucesso que você persegue não está fugindo de você. Ele está sendo segurado, com força, pela mão de alguém que você jurou ser seu salvador. Aquela ajuda que te tirou do buraco anos atrás, aquele empurrãozinho que parecia um milagre, tornou-se a terra que hoje soterra os seus sonhos mais profundos. Existe uma lei invisível, um contrato silencioso escrito com a tinta invisível da gratidão, que muitas vezes se transforma em uma corrente de aço frio em volta do seu pescoço. Talvez a sua vida pareça travada agora. Você sente isso na pele, não sente? O dinheiro entra, mas some por ralos inexplicáveis, como se a nota de R$ 100 evaporasse antes de tocar o fundo da carteira. As oportunidades batem à porta, mas a maçaneta parece emperrada por dentro, e por mais que você force, ela não gira. O esforço que você faz é triplo, a exaustão é real, mas o resultado final é nulo. Verdade dói. Mas precisa ser dita, você pode estar vivendo sob a sombra densa de um benfeitor de mãos pesadas, pagando uma dívida que nunca terá fim, porque o juro cobrado não é financeiro. É a sua alma. É a sua energia vital que está sendo drenada gota a gota. Elias sentiu o peso desse ar invisível e denso todas as manhãs ao abrir as portas de madeira de sua pequena oficina de marcenaria. O cheiro de serragem fresca, de cedro e de verniz, costumava ser sua sinfonia de paz, o perfume da sua liberdade. Mas agora, aquele aroma parecia o cheiro de uma prisão úmida. O som das ferramentas, o zumbido da serra e o bater do martelo, antes rítmicos e alegres, agora soavam como o ruído metálico de grade se fechando. Ele era um artesão de mãos raras, um verdadeiro mestre que conseguia enxergar a alma da madeira. Ele era capaz de transformar um bloco bruto, e sem vida de carvalho, em uma peça que parecia pulsar, que parecia ter vida própria, e contar uma história. No entanto, nos últimos 2 anos, algo sombrio havia mudado na atmosfera daquele lugar. O torno mecânico, sua ferramenta principal, quebrava sem qualquer motivo aparente, logo após ele fechar um contrato importante. Era um barulho seco, um estalo de metal, partindo que gelava o seu sangue. A madeira, comprada dos melhores fornecedores, e conferida peça por peça, chegava com rachaduras internas invisíveis, que só apareciam no último lixamento. Quando o trabalho de semanas já estava quase pronto, clientes que juravam fidelidade e apertavam sua mão com sorrisos largos, desapareciam misteriosamente na hora do pagamento final, deixando Elias com dívidas acumuladas e um sentimento de incapacidade que corroía seu peito como ácido. Ele passava as noites em claro, sob a luz fraca de uma lâmpada pendurada no teto, revisando planilhas e limpando ferramentas já limpas, tentando entender onde estava o erro técnico. Ele buscava a falha na lógica, na mecânica, na matéria. Mas o erro não era técnico, era vibracional. Elias estava preso a um elo oculto, uma algema energética, que não deixava sua vida avançar. Ele trabalhava 12, 14, 16 horas por dia. Suas mãos estavam cobertas de calos e pequenas cicatrizes, mas ele sentia como se estivesse tentando correr dentro de uma piscina cheia de lama espessa. Cada passo para frente exigia uma energia desumana, um desgaste que consumia sua saúde, e o retorno era apenas o suficiente para não passar fome, apenas o necessário para manter a oficina aberta por mais um dia de agonia. Ele não entendia que sua vida não estava travada por falta de competência ou talento. Ele era o melhor no que fazia. O problema era que ele havia entregado, sem perceber, a chave do seu destino a outra pessoa. 10 anos antes, Elias estava no fundo mais escuro do poço. A oficina estava falindo, as contas de luz acumuladas formavam uma pilha de avisos vermelhos sobre a bancada e o despejo era uma certeza matemática que o impedia de dormir. Foi quando surgiu o Sr. Jorge. Jorge era um empresário influente, um homem de ternos impecáveis, e um sorriso que parecia emanar segurança. Ele era conhecido por sua generosidade seletiva, por ser o homem que me estendia a mão para os caídos. Jorge não apenas emprestou o dinheiro necessário para quitar todas as dívidas, como também indicou os primeiros grandes clientes, abrindo portas que Elias jamais conseguiria abrir sozinho.
Naquele momento, em meio ao desespero e às lágrimas de alívio, Elias viu Jorge como um anjo enviado pelos céus, um salvador enviado para resgatar sua dignidade e o sustento de sua família. O que Elias, em sua inocência e gratidão, não percebeu foi a forma como Jorge apertou sua mão ao selar aquele acordo inicial. Foi um aperto firme demais, longo demais. Um gesto de posse absoluta disfarçado de apoio fraternal. Jorge era o que chamamos na psicologia profunda de farol da escassez. Ele brilhava intensamente, mas seu brilho não servia para guiar, e sim para iluminar o quanto os outros ao seu redor eram pequenos, fracos e dependentes dele. Ele adorava. Ele se alimentava de ser o herói da história de tragédia alheia. Sempre que Elias prosperava um pouco mais, sempre que a oficina parecia ganhar fôlego, Jorge aparecia. Ele entrava na oficina com aquele perfume caro que parecia sufocar o cheiro da madeira e, com um sorriso de controle, fazia questão de lembrar, de forma sutil, o quanto as coisas estavam difíceis antes de ele chegar. Lembra daquela conta de luz, Elias? Que bom que eu estava lá, não é mesmo? Ele dizia, dando um tapinha condescendente no ombro do artesão. Essas frases, ditas com uma falsa modéstia e um tom de voz aveludado, eram como pregos de ferro cravados na autonomia de Elias. A gratidão, que por natureza deveria ser um sentimento de expansão, de luz e de abertura, tornou-se para Elias uma gratidão aprisionadora. A fisiologia dessa gratidão tóxica é devastadora para o ser humano. Quando você aceita um favor de alguém com mãos pesadas, alguém que cobra o reconhecimento como se fosse um tributo real, você assina, sem saber, um contrato espiritual de escravidão. O benfeitor de mãos pesadas não quer o seu dinheiro de volta. O dinheiro é apenas o pretexto. Ele quer a sua submissão eterna. Ele quer o brilho nos seus olhos diminuindo sempre que ele entra na sala. Ele se alimenta da sua gratidão como um parasita se alimenta do hospedeiro, sugando a sua confiança para inflar o próprio ego. Para o Sr. Jorge, o sucesso de Elias era aceitável, e até desejável, desde que fosse mantido exatamente um degrau abaixo do dele. No momento em que Elias começou a ganhar destaque nacional, quando suas peças foram citadas em revistas de design e sua arte começou a ser reconhecida por mérito próprio, Jorge começou a projetar uma energia de cobrança invisível e asfixiante. Ele ligava pedindo favores absurdos em horários impróprios, exigindo móveis de luxo para seus amigos como se Elias fosse seu servo pessoal. Ele criticava os novos projetos com desdém, dizendo que Elias estava perdendo a essência, ou ficando arrogante. Jorge espalhava para todos no círculo social que Elias só era alguém no mundo, porque ele, Jorge, o havia criado. Essa dívida invisível cria uma barreira de frequência intransponível. O universo, que opera por leis de clareza e intenção, entende que você não é o dono da sua própria vida, então ele para de enviar recursos diretamente para você. É como se a sua prosperidade tivesse que passar pelo pedágio obrigatório do seu benfeitor, antes de chegar às suas mãos. E como o benfeitor de mãos pesadas teme, acima de tudo, perder o controle, ele bloqueia o fluxo. Ele prefere ver você estagnado, triste e infinitamente grato, do que próspero, radiante e independente. Elias estava vivendo exatamente isso na pele. Ele era o artesão, ele suava, ele criava, mas Jorge se sentia o dono legítimo da madeira, das ferramentas, do talento e até dos pensamentos de Elias. O mecanismo do elo oculto funciona através da lealdade cega e do medo da rejeição. Elias sentia uma culpa esmagadora, uma pressão no estômago, só de pensar em dizer um simples não para Jorge. Ele acreditava piamente que ser uma pessoa grata significava ser um servo para o resto da vida. Essa é a armadilha clássica do arquétipo do guardião do segredo, aquela pessoa que detém a chave do seu passado difícil e usa essa memória para manipular cada passo do seu futuro. Jorge mantinha Elias em uma frequência de dívida constante, onde cada novo favor recebido, por menor que fosse, era mais uma volta da corrente de aço. O benfeitor se alimenta do seu não sucesso para manter a própria relevância. Se você voar alto demais, ele perde o papel de salvador, e isso é algo que o ego dele não pode permitir. Enquanto Elias lutava contra as sombras em sua oficina, em outra parte da cidade,
Beatriz vivia um drama silencioso e igualmente paralisante. Beatriz era uma arquiteta brilhante, com uma visão espacial que deixava os veteranos da área impressionados. Ela morava em um apartamento luxuoso, com vista para o mar, cedido gentilmente pelos seus tios. Eles faziam questão de dizer que não cobravam um centavo de aluguel, mas a verdade é que eles cobravam a vida dela em parcelas diárias. Cada vez que Beatriz tentava mudar de emprego para um escritório onde teria mais autonomia, ou quando iniciava um relacionamento sério, os tios intervinham com críticas sutis, comentários ácidos disfarçados de preocupação, sempre lembrando-a indiretamente de que ela morava ali por caridade pura. Beatriz vivia mergulhada em uma depressão profunda, uma apatia cinzenta que os melhores médicos e terapeutas não conseguiam explicar. Ela tinha tudo o que a sociedade diz ser necessário para a felicidade, mas sentia um vazio que doía fisicamente. O diagnóstico era simples, mas invisível aos olhos clínicos. Ela estava pagando o aluguel daquele apartamento luxuoso com a sua saúde mental e com a sua alegria de viver. O pão da caridade forçada amarga a boca de quem nasceu para prosperar com as próprias pernas. Beatriz percebeu, em uma noite de choro solitário, que sua criatividade estava seca, como um deserto, porque ela não tinha um território que pudesse chamar de seu. Ela era uma hóspede na própria existência, uma figurante no teatro da família. O favor dos tios era, na verdade, uma âncora de ouro maciço. Eles precisavam desesperadamente que ela estivesse em dívida para que pudessem exercer o papel de pilares morais da família. A prosperidade real de Beatriz, sua independência financeira e emocional, era vista por eles como uma ameaça direta à sua autoridade. Ela descobriu, da maneira mais difícil, que a gratidão que te impede de crescer, que te faz sentir pequeno e culpado por desejar mais, não é uma virtude. É veneno destilado. A virada definitiva na vida de Elias aconteceu em uma tarde abafada de terça-feira, quando o sol batia forte contra as janelas sujas da oficina. Jorge entrou no recinto sem bater, com a arrogância de quem é dono do lugar. Ele queria que Elias fizesse um conjunto completo de móveis para sua nova casa de campo. Um trabalho que levaria meses de dedicação exclusiva. E ele deixou claro, com um sorriso cínico, que esperava que o trabalho fosse feito de graça, pela amizade, e por tudo o que eu já fiz por você. Elias olhou para suas próprias mãos calejadas, sujas de pó de madeira, olhou para o torno quebrado mais uma vez, e para a pilha de contas que não fechavam. Ele sentiu uma pressão insuportável no peito, uma falta de ar que parecia vir das paredes da própria oficina, como se o lugar estivesse se fechando sobre ele. Naquele momento de dor aguda, ele teve um lampejo de clareza absoluta, como um raio que corta o céu escuro. Ele percebeu, com cada fibra do seu ser, que Jorge não era seu salvador. Jorge era o carcereiro de uma cela, que não tinha grades físicas, apenas emocionais e espirituais. A tensão entre o medo paralisante de ser considerado um ingrato e a necessidade visceral, quase animal, de ser livre atingiu o ponto de ruptura. Elias entendeu que pagar aquela dívida antiga, com a sua própria alma, estava saindo caro demais. O preço era sua vida, o seu talento e o futuro dos seus filhos. Ele olhou profundamente nos olhos de Jorge, e pela primeira vez em 10 longos anos, ele não baixou a cabeça. Ele não desviou o olhar. A consciência da exploração agiu como um ácido poderoso que corroeu as correntes invisíveis em um segundo. Ele percebeu que a gratidão real é um fluxo de troca equilibrada e bonita, não um contrato de servidão perpétua assinado com sangue. O favor que Jorge fizera no passado tinha, sim, um valor, mas esse valor já havia sido pago 1000 vezes com a lealdade, com o silêncio e com o trabalho de Elias. O confronto não foi gritado. Não houve escândalo. Foi um momento de firmeza silenciosa e inabalável. Elias recusou o trabalho gratuito com uma voz que ele nem reconhecia como sua. Uma voz que vinha do fundo da sua alma. Ele disse que, a partir daquele dia, sua agenda seguiria critérios estritamente profissionais. Jorge reagiu com a fúria silenciosa e contida de quem percebe que perdeu o controle sobre sua presa. Ele usou todas as armas conhecidas da manipulação psicológica. Lembrou do despejo evitado 10 anos atrás, chamou Elias de desonesto,
de ingrato, de meio traidor da própria história e previu, com um tom de maldição, que ele voltaria para o buraco sem a sua proteção. Mas as palavras de Jorge, que antes teriam destruído Elias, agora não tinham mais o mesmo peso. Elas soavam como o barulho de folhas secas sendo esmagadas. Elias havia descoberto o segredo do elo oculto. Ele só existe enquanto você aceita o papel de devedor eterno. No momento em que você se declara quite, a corrente se desfaz. Foi então que Elias buscou a sabedoria necessária para realizar o que chamamos de quitação por honra. Ele entendeu que não bastava apenas romper fisicamente ou parar de falar com Jorge. Era preciso quebrar o contrato no nível espiritual, psicológico e vibracional. A quitação por honra é um processo sagrado, um ritual de libertação onde você reconhece o valor real do que foi recebido, agradece sinceramente pelo aprendizado que aquela situação trouxe, mas declara solenemente a retomada da sua independência energética total. É o ato de devolver a carga emocional ao doador original, separando definitivamente o obrigado da obrigação. Para realizar essa quitação, Elias retirou-se para um momento de silêncio profundo em um canto da oficina. Ele fechou os olhos, respirou o ar carregado de poeira e visualizou Jorge à sua frente. Em sua mente, com toda a força do seu coração, ele disse as palavras que mudariam sua realidade para sempre. Eu honro a mão que me ajudou quando eu não conseguia caminhar sozinho. Eu agradeço sinceramente pelo recurso que fluiu através de você para mim, naquele momento de dor. Mas hoje, neste exato segundo, eu declaro diante do universo que a dívida está quitada. Eu devolvo a você a responsabilidade pela sua própria vida, e retomo, com alegria, a responsabilidade total pela minha. O que foi um favor, agora é passado. Eu sou livre para crescer além de você, sem culpa, sem amarras e sem medo. Eu te abençoo pela ajuda recebida, mas eu me liberto definitivamente do seu controle. Esse desabafo sagrado é o que separa o homem da sombra. No momento em que Elias terminou sua oração interna, ele sentiu um estalo físico no centro do peito, como se um nó de anos tivesse se desfeito. O ar da oficina, que segundos antes era pesado e denso, tornou-se leve, fresco e fácil de respirar. O torno mecânico, que ele não conseguia consertar há semanas e que parecia condenado ao lixo, voltou a funcionar com um simples e suave toque no botão de partida. O motor roncou com uma perfeição que ele nunca tinha ouvido antes. Não era mágica barata, era o fluxo natural da vida sendo desbloqueado. Quando você retoma a posse da sua própria alma, o universo volta a reconhecer você como o legítimo proprietário do seu destino, e para de enviar os recursos para o atravessador. A vida de Elias floresceu de forma instantânea e avassaladora. Em menos de 30 dias, ele fechou o maior contrato de toda a sua carreira com uma galeria de arte internacional que buscava exatamente o tipo de alma que ele colocava em suas peças. O dinheiro começou a entrar de forma fluida, constante, sem os percalços inexplicáveis e as perdas repentinas de antes. As ferramentas pareciam trabalhar sozinhas. Os fornecedores entregavam materiais de qualidade superior, e sua criatividade atingiu níveis de genialidade que ele nunca imaginou serem possíveis. A prosperidade era a prova natural, o selo de aprovação da quebra do contrato invisível. Ele não precisava mais do farol de Jorge para enxergar o caminho, pois ele mesmo havia se tornado sua própria e inesgotável fonte de luz. Jorge, ao ver o sucesso estrondoso de Elias sem a sua intervenção, tentou se reaproximar várias vezes, usando ora a vitimização, ora novas promessas, mas a frequência vibracional entre os dois não era mais compatível. Eles não habitavam mais o mesmo mundo. Elias o tratava com um respeito distante e educado. Mas não havia mais nenhuma fresta por onde a manipulação pudesse entrar. A quitação por honra havia criado um escudo de integridade e soberania ao redor de Elias. Ele aprendeu a lição mais valiosa de todas: a verdadeira gratidão é aquela que te impulsiona para a frente, que te dá asas, não a que te puxa para baixo e te ancora no passado. Ele entendeu que ninguém, absolutamente ninguém, pode te salvar se o preço da salvação for a entrega da sua liberdade. Beatriz também seguiu esse exemplo de coragem. Em um gesto de extrema bravura, ela entregou as chaves daquele apartamento luxuoso para os tios.
Ela agradeceu sinceramente pelos anos de moradia gratuita, olhou nos olhos deles com amor, mas com firmeza, e mudou-se para um estúdio pequeno, simples, mas pago integralmente com o seu próprio esforço e suor. No primeiro mês de vida nova, a depressão que a acompanhava como uma sombra desapareceu completamente. O cansaço crônico que a impedia de levantar da cama deu lugar a uma energia vibrante e contagiante. Ela descobriu, entre as paredes brancas do seu pequeno estúdio, que era 1000 vezes melhor morar em 10 metros quadrados que fossem territórios da sua alma, do que em um palácio de mármore que pertencesse à sombra de outra pessoa. A autonomia financeira e emocional foi o único remédio que nenhuma farmácia no mundo poderia fornecer. O elo oculto é uma realidade espiritual e psicológica que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Pessoas que se sentem estagnadas, frustradas e vazias, apesar de todo o esforço e dedicação que colocam em seus projetos. Muitas vezes, o bloqueio não está no que você faz, nas suas técnicas, ou na sua estratégia de vendas. O bloqueio está a quem você está energeticamente vinculado por um sentimento de dívida. Se você sente, lá no fundo, que sua vida está travada, olhe ao seu redor com coragem. Existe alguém em sua vida para quem você sente que deve absolutamente tudo. Existe alguém que te ajudou em um momento de crise no passado, mas que usa essa ajuda como uma coleira invisível para controlar cada um dos seus passos atuais. Se a resposta for sim, você está diante do seu farol da escassez. A prosperidade é um direito de nascimento de todo ser humano, mas ela exige, como pré-requisito, que você seja o único dono da sua jornada. Favores aceitos de pessoas com mãos pesadas criam uma hipoteca espiritual sobre o seu futuro. É preciso ter a coragem de olhar para esses benfeitores e entender que a ajuda deles foi apenas um capítulo necessário, uma ponte, e não o livro inteiro da sua vida. A gratidão não pode, sob hipótese alguma, ser um contrato de escravidão. Se ela dói, se ela limita os seus sonhos, se ela gera uma culpa constante sempre que você pensa em crescer, então não é gratidão. É dívida de sangue. A quitação por honra é o único caminho real para a liberdade. Não se trata de ser uma pessoa ingrata, arrogante ou de esquecer quem estendeu a mão para você nos dias de chuva. Trata-se de reconhecer, com maturidade, que o ciclo de dependência precisa terminar para que o ciclo de abundância possa, finalmente, começar. Você pode honrar o seu passado, sem permitir que ele sabote o seu presente. Você pode agradecer profundamente ao seu mentor, sem se tornar um eterno subordinado às vontades dele. A verdadeira honra está em prosperar tanto, em brilhar de forma tão intensa, que você possa, um dia, ajudar outros seres sem colocar sobre eles o peso esmagador das suas mãos. A sabia vida nos ensina que o fluxo do universo é infinitamente generoso, mas ele respeita rigorosamente a hierarquia da alma. Se você cede o seu lugar de comando na sua própria vida para outro, o universo, por lei de ressonância, entrega os seus recursos e a sua sorte para esse outro. Retome o seu posto de comando agora mesmo. Declare a quitação definitiva das suas dívidas invisíveis. Sinta o peso de toneladas saindo dos seus ombros, e a clareza voltando aos seus olhos cansados. O sucesso que você tanto busca, e que parece sempre escapar por entre os dedos, está apenas esperando que você solte a mão de quem te segura por trás, para que você possa, finalmente, abrir as suas próprias asas e voar. Reflita agora, com toda a sinceridade do seu coração, sobre a sua própria história. Quem detém a chave da sua cela emocional? Quem é a pessoa que, com um simples comentário atravessado ou um olhar de reprovação, consegue fazer você se sentir pequeno, insignificante e devedor? Pode ser um pai que exige submissão por ter pago os estudos, um tio que ajudou no primeiro negócio, um antigo chefe que te descobriu ou um amigo de longa data que te amparou em um divórcio. Identifique o elo oculto. Sinta a textura fria dessa corrente, e então, com a autoridade de quem é o único dono do próprio destino, realize a sua quitação por honra. O mundo não precisa de mais servos gratos e infelizes que vivem na sombra. O mundo precisa desesperadamente de seres livres, íntegros e prósperos, que saibam a diferença fundamental entre apoio mútuo e controle manipulador. Elias hoje é uma referência mundial em sua arte,
Ele não olha mais para trás com medo ou rancor, mas com a sabedoria de quem atravessou o deserto. Ele sabe que cada obstáculo que enfrentou na oficina, cada ferramenta que quebrou, era na verdade um sinal urgente da vida avisando que algo precisava ser cortado. A estagnação é o grito de socorro da alma pedindo por liberdade. Ouça esse grito agora. Não aceite nem mais um dia vivendo menos do que a autonomia total sobre a sua existência. A dívida invisível só tem poder sobre você enquanto você acredita nela e a alimenta com a sua culpa. No momento em que você decide, no centro do seu ser, que já pagou o suficiente, o universo assina o seu recibo de libertação com letras de ouro. A prosperidade não é um destino onde se chega, é um estado de espírito que não aceita correntes, nem mesmo aquelas que são feitas de ouro e cravejadas de diamantes. Se este conhecimento ressoou no fundo da sua alma, talvez seja este o sinal que você tanto pedia para destravar o que estava parado há anos. A vida não espera por quem se sente eternamente em dívida. Ela corre célere ao encontro de quem se sente digno de receber o melhor. Sinta essa dignidade agora, percorrendo cada célula do seu corpo. Respire fundo e sinta o ar ficando mais leve ao seu redor. O elo foi identificado. A consciência foi despertada. O caminho está finalmente livre de obstruções. Caminhe agora com a certeza absoluta de que ninguém possui o seu talento, ninguém possui a sua sorte e ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de cobrar juros sobre a sua existência. A gratidão é a chave dourada que abre todas as portas, mas ela nunca deve ser a tranca que te mantém do lado de dentro, impedido de ver o sol. Seja grato, seja honrado, mas acima de tudo, seja livre. A sua prosperidade futura é a maior e melhor prova de que você honrou o seu passado da melhor forma possível, superando as limitações e tornando-se a melhor versão de si mesmo. A jornada de Elias e de Beatriz é a jornada de todos nós em algum momento da vida. Todos recebemos ajuda, e todos, em algum nível, sentimos o peso da mão de quem nos ajudou. O segredo da sabia vida é saber exatamente quando o ciclo de ajuda termina e o ciclo de autoria própria começa. Não permita, por um segundo a mais, que o salvador de ontem se torne o tirano de hoje. A quitação é um ato supremo de amor próprio. É o fechamento de ciclo necessário para que o novo, o fresco e o abundante possam entrar em sua casa. Olhe para o seu futuro agora. Ele está limpo, vasto, sem sombras e sem mãos pesadas, tentando moldar os seus passos. Ele pertence única e exclusivamente a você e ao Criador. Sinta a vibração da independência correndo em suas veias como um fogo renovador. O elo oculto se desfez. A dívida invisível foi cancelada por falta de objeto. Você está finalmente em casa. E nesta casa, quem dita as regras e quem comanda o fluxo é você. A prosperidade agora não é mais um sonho distante ou uma miragem no deserto. É a realidade concreta que você começa a construir a partir deste exato segundo de liberdade consciente. Que a sua caminhada seja leve, que os seus passos sejam firmes, e que a sua gratidão seja sempre um hino de pura alegria, nunca um lamento de submissão. Você nasceu para brilhar com luz própria, com a intensidade de 1000 sóis, e não para ser apenas o reflexo pálido do farol de outra pessoa. A quitação está feita. A vida está destravada. Siga em frente e conquiste o que é seu por direito divino. Com as mãos limpas e a alma em paz profunda. Se você sentiu que este conhecimento trouxe a clareza que faltava para sua vida avançar 10 anos em um dia, considere se conectar mais profundamente com essas verdades universais. A sabia vida é um caminho de retorno à nossa essência mais potente e criadora. Às vezes, o que impede o nosso voo majestoso não é a falta de asas fortes, mas o fio invisível, quase imperceptível, que ainda nos prende ao ninho de outra pessoa. Corte o fio. O céu é vasto, é infinito, e o vento da mudança já começou a soprar com força a seu favor. A verdadeira riqueza começa no exato momento em que você percebe que não deve nada a ninguém, exceto o compromisso de ser fiel à sua própria e única missão na Terra. Honre cada pessoa que passou pela sua vida, mas não estacione no passado de ninguém. O tempo da escravidão invisível acabou para você hoje.
O tempo da soberania absoluta da alma começou agora. Sinta a força avassaladora dessa verdade e deixe que ela transforme cada pequena área da sua existência, do seu trabalho aos seus relacionamentos. Você é livre. Você é próspero. Você é o único e legítimo dono do seu destino. O artesão Elias agora ensina outros a trabalharem a madeira, mas seu maior ensinamento, aquele que faz os olhos dos seus alunos brilharem, é sobre como trabalhar e proteger a própria energia. Ele olha para suas peças premiadas e vê nelas não apenas madeira, mas a liberdade que conquistou com coragem. Beatriz projeta casas onde as pessoas podem ser verdadeiramente donas de seus espaços, ambientes que respiram autonomia e onde não existem dívidas emocionais escondidas nos cantos. Ambos entenderam que a vida só flui com abundância quando o canal está perfeitamente limpo de interferências externas. Limpe o seu canal agora. Faça a sua quitação mental e espiritual. E prepare-se para ver o fluxo da abundância inundar a sua realidade de uma forma tão grandiosa que você nunca imaginou ser possível. O universo é um espelho perfeito. Se você se vê como um devedor, ele te enviará cobranças incessantes. Se você se vê como um ser livre, honrado e soberano, ele te enviará recompensas infinitas. Escolha a liberdade. Escolha a honra. Escolha a vida em sua plenitude. O elo oculto não tem mais nenhum poder sobre você a partir deste momento. A sua vida não está mais travada. Ela está em pleno e acelerado movimento em direção ao sucesso, que sempre foi seu por direito, mas que agora, finalmente, encontrou o caminho livre para chegar às suas mãos. Obrigado por permitir que esta mensagem de libertação chegasse até você através da Sabia Vida. Que a clareza absoluta deste encontro seja o ponto de virada definitivo na sua história pessoal. Lembre-se sempre, grave isso em seu coração, a chave da sua cela nunca esteve nas mãos do seu benfeitor. Ela sempre esteve guardada, em segurança, dentro do seu próprio coração. Use-a agora, sem hesitar, e comece a viver a vida extraordinária que te espera lá fora. O mundo aguarda o seu despertar. O mundo aguarda a sua luz única. A quitação por honra é o seu passaporte para uma nova e brilhante existência. Não olhe para trás com mágoa, mas com a serenidade de quem sabe que cada capítulo, por mais difícil que tenha sido, foi estritamente necessário para você chegar a esta compreensão libertadora. O benfeitor de mãos pesadas foi, no fundo, o mestre rigoroso que te ensinou a valorizar a sua própria independência acima de tudo. Agradeça pela lição dolorosa e siga o seu caminho com alegria.